Um bom sábado para todos. Vamos começar agora uma meditação que é muito importante, serve para todos. Todos precisam conhecer essa mensagem. Uma mensagem que está no mandamento de Deus. Segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais para com os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Um grande pecado dos pais para com os filhos está no segundo mandamento. Eu apresentar para meu filho um exemplo frouxo, um exemplo de pai sem postura para pegar e tomar posição diante dos erros e os pecados dos filhos. Hoje, principalmente, nós estamos tendo uma avalanche de filhos rebeldes, porque a justiça, que se diz justiça, que tem o nome de justiça, que tem os representantes do Estado para pegar e determinar o que os políticos votam lá em Brasília, que a autoridade dos pais não é mais dos pais, é dos filhos. É do juiz. O juiz vai governar a sua casa. A disciplina tem que ser determinada pela lei que vem de Brasília. Você não deve corrigir seu filho com a vara, você não deve corrigir seu filho com o cinto, você não pode encostar no seu filho. A educação, quem vai dar para o seu filho é o Estado. E assim nós colocamos nossos filhos num ancro de corrupção, num ancro de maus costumes. E a Bíblia nos fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde é defendido tudo contrário à palavra do Senhor. E os pais estão sendo restringidos pelo Estado a levar os seus filhos para o caminho de Deus e levar os seus filhos para o caminho da perdição. Por isso nós vemos os frutos dessas crianças, esses jovens que aventuram-se a desonrar o pai, aventuram-se a afrontar o pai. E aqui em Provérbios 23, vai começar a nos dar a primeira lição. Não retire a disciplina do seu filho. E disciplina severa é para os rebeldes. Um pai não dá uma disciplina severa para um filho que está arrependido. Um filho que se arrependeu, que está querendo se redimir. Ele não dá nem a disciplina, ele retira a disciplina. Agora, a disciplina severa é para os rebeldes. Pois se a fastigares com a vara, nem por isso ele vai morrer. Tu a fustigarás
com a vara, e livrarás a tua alma do inferno. Então o pai tem obrigação diante de Deus de ignorar essas leis espúrias que o Estado coloca com esses representantes frouxos que não colocam a lei de Deus, as normas de Deus em primeira instância. Coloca o que vem de votação lá de pessoas que não compreendem a palavra do Senhor e não querem se familiarizar com a palavra de Deus. Esse frouxo aí tá. Elis de hoje, o que aconteceu com Eli? O representante frouxo, isso aí tá ofendendo a autoridade. O que aconteceu com Eli? Eli perdeu a sua salvação porque condescendeu com o seu falso amor para com os filhos. Os Elis de hoje, quando o pai, como Eli, aprovam e assim perpetuam os erros dos filhos, Deus certamente os levará ao lugar em que verão que não somente destruíram a própria influência, mas também a do jovem, a quem deveria ter restringido. Terão de aprender lições amargas. Quem dera os Elis de hoje, que se encontram por toda parte buscando desculpas para os seus desvios dos seus filhos, assumem prontamente a autoridade que Deus lhe deu, não o Estado. Deus lhe deu. Eu tenho um compromisso primeiramente com Deus, para os restringir e corrigir. Que o pai e tutores que passam por alto e desculpam os pecados dos filhos estão sob seus cuidados, se lembrem de que assim se tornam cúmplices, culpados desses erros. Se em vez de ilimitada transigência fosse usada a vara severa da correção para aqueles que são rebeldes, que não querem se reajustar, porque castigo severo é para os rebeldes, não é para aquele que quer se reconciliar. Com mais frequências, não com a ira, não com semblante de rancor, mas com amor, oração, veríamos famílias mais felizes e a sociedade em melhor estado. A negligência do sumo sacerdote Eli é claramente apresentada diante do pai de família de toda a terra, como resultado de seu afeto não santificado e de sua má vontade em cumprir o dever que Deus lhe deu, um dever às vezes desagradável, fez uma colheita de iniquidade em seus perversos filhos. Tendo o pai que permitir a impiedade quanto os filhos que a praticaram eram culpados diante de Deus, e ele não aceitará
oferta ou sacrifício por essas transgressões. O pai, quando ele é cúmplice, ele é negligente na disciplina, ele passa a ser participante dos mesmos pecados e incorre nas mesmas e severas condenações que o céu dá para os desobedientes. Desculpa essa palavra frouxa aí. Os resultados. Traz a ira. Quem não é frouxo, ele faz o que Deus manda. Ele segue a postura moral, não a postura de um covarde. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de quem é covarde. Pode ser quem for, juiz, quem seja. Se não quer pegar e se submeter às leis justas, ele não é justo para pegar e tomar posições de juiz. O Ricardo, não entra na cabeça dele que as autoridades têm que respeitar. A Bíblia diz bem claro, respeitar a lei do país, que a gente vem lá de lá para o juiz respeitar aqui. Ele não entra na cabeça dele. Os resultados dessa frouxa disciplina se vem para um jovem quando elas saem para o mundo e assumem o lugar à frente de suas próprias famílias, perpetuam o pecado, perpetuam os erros do pai. Ele vai ser frouxo também com seus filhos. Seus traços defeituosos são largamente ampliados e eles transmitem aos outros os gostos, hábitos e temperamentos maus que lhes foi permitido desenvolver em sua educação, em seu próprio caráter. Tornam-se assim uma maldição em vez de uma bênção para a sociedade. E muitos estão destruindo famílias que compõem uma sociedade com um manto de justiça. Impiedade que hoje existe no mundo pode ser atribuída à negligência de autoridades e do pai em disciplinarem a si mesmos e depois os seus filhos. Se o pai não aprende a obedecer, o filho nunca vai aprender a obedecer. Se a sociedade vê homens em posições privilegiadas desobedecendo, eles vão seguir os mesmos caminhos da corrupção. Com muita frequência, justamente no momento em que os filhos deveriam mostrar incontestável respeito e obediência ao conselho do pai, estes frouxam as rédeas da disciplina. Pai que até aqui tem sido brilhante, exemplos de genuína piedade, são agora guiados pelos filhos. Sua firmeza acabou. Pais que com singeleza de propósito têm suportado a cruz de Cristo e sobre si conservado as marcas do Senhor Jesus Cristo, são levados pelos filhos para caminhos duvidosos e incertos. Se frouxar a disciplina, os pais que uma vez
foram fiéis, servidores de Cristo, fiéis homens propostos a obedecer aos princípios de Deus, são levados depois pelos filhos para caminhos duvidosos e incertos. Mães que têm sido negligentes, inflexível em seu apego ao princípio, mantendo simplicidade e fidelidade, tornam-se transigentes quando os filhos se tornam homens e mulheres. Em seu amor à ostentação, entregam os filhos a Satanás com suas próprias mãos, como os judeus apóstatas, fazendo-os passar pelo fogo a Moloque. Então, mães que antes foram firmes, que começam depois a negligenciar, começam a ficar inflexíveis em seu apego ao princípio, mantendo simplicidade e fidelidade, tornam-se transigentes. Às vezes, muitas das vezes, quando os filhos começam a pegar a adolescência, porque os filhos começam a pressionar e a mãe se frouxa, e a mãe sai de perto do pai, que representa a mão que vai tomar a posição, e aí elas entram no caminho de perdição. A palavra de Deus é desonrada. O pai que estão cedendo à tendência dos filhos infiéis, ajudando-os com dinheiro e recursos para fazer com que se destaquem na sociedade, no mundo, estão em erro diante de Deus. Estão destruindo a sociedade. Esse pai terá de prestar contas a Deus, desonram a Deus e prestam toda a honra a seus filhos teimosos, abrindo-lhes as portas para divertimentos que no passado condenavam por princípio. Então, tudo que o pai e a mãe mantinha de rédea com seus filhos por causa do princípio, quando a mãe se vê, isso em grande maneira, sozinha com o filho, com os filhos, ela começa a ser pressionada por eles e começa a ceder e entra em caminhos que a palavra diz incerto, de ter arrependimento para retornarem aos princípios de Deus. Sejam o que desejam que seus filhos sejam. Quer que seu filho seja uma coisa? Dê exemplo. Se quer que o seu filho tema ao Senhor, tema o pai ao Senhor. Obedeça às ordens de Deus, para que os filhos seguem esse exemplo. Primeira coisa que um filho deve aprender, que todo ser humano deve aprender, não é falar mamãe, falar papai, mas Deus é supremo. Deve ser falado no ouvido da criança quando nasce.
por que aqueles muçulmanos dão as suas vidas e se explodem, saem matando sabendo que uma hora vai levar bala, vai morrer? Porque eles, desde novinho, a primeira palavra que eles ouvem no ouvido, Alá é Deus. E assim, eles entregam as suas vidas. E nós, quando a criança começa a despertar para o mundo que sai do ventre da mãe, a primeira coisa é papai, mamãe. Mas é papai mesmo. Ah! É papai mesmo, tem que ser papai do céu. A gente não fala papai, tem que ser papai do céu. É papai mesmo, tem que aprender. É pai, pai. A Bíblia diz bem claro, é pai, mãe. Filhinho, olha o alfabeto. A, B, C, D. Quando tem mais um pouco de recurso, é curso de inglês. Primeira coisa que a criança deve aprender é obedecer. É a disciplina que Deus dá para nós passarmos para os nossos filhos. E o pai que não aprende a obedecer a Deus, ele dá um mau exemplo para o seu filho, porque ele também não vai obedecer. Não vai obedecer ao pai e não vai obedecer a Deus. E quando a mãe discorda do pai, é uma tragédia para a família. Uma mãe que não é submissa em tudo à postura de um pai de família, de um legislador que Deus nomeou para uma família. É uma tragédia. Os filhos perdem o respeito e se aventuram em atacar o pai e a mãe quando são mimados, por não o pai fazer a sua vontade. A sua vontade tem que ter prioridade. E assim é uma tragédia. Que Deus possa nos ajudar a sermos fiéis, obedientes ao Senhor. Esse livro de Ellen White é uma bênção para a educação dos jovens, dos filhos. E se o Estado quer se meter, segue isso aqui, esse padrão. Se quer se meter aonde Deus não autorizou, dai a César o que é de César, e o que é Deus é para Deus. Que Deus possa nos ajudar, é o desejo e minha oração para cada um dos irmãos. Amém.